Oi, crianças, bom dia! Quando falamos de história, estamos sempre necessariamente nos referindo ao passado? Nem sempre. Sim, a história não é simplesmente contar os fatos que aconteceram há muito tempo. Através da compreensão do passado, podemos dizer alguma coisa sobre o presente. Sim, porque o que os historiadores fazem é interpretar o passado para poder explicar fatos atuais. Muito bem, Michael. Assim, entendendo como e por que as coisas aconteceram, vamos poder compreender melhor nosso presente e reconhecer quais são as origens de muitos dos nossos problemas. Como é que vocês acham que o historiador faz para investigar os fatos do passado? Utiliza fontes históricas. É verdade, Tiago. Fontes históricas ou documentos, que podem ser de diferentes tipos. Fontes materiais, orais, escritas e artísticas, ou gráficas. Certo. Além disso, eu li que também podem ser primárias ou secundárias, de acordo com o momento em que foram produzidas. As primeiras são as mais próximas à época que o historiador investiga. Por exemplo, a reprodução das inscrições gravadas em alguma tumba de faraó transforma-se em uma fonte primária nas mãos do historiador, na hora de estudar o Antigo Egito. Exato! Já as secundárias são as produções feitas por outros historiadores sobre algum tema em particular, como um livro que fala sobre o Antigo Egito. Muito bem! E que outros recursos o historiador utiliza? As linhas do tempo, para ordenar os fatos que aconteceram no passado. E como é que ele faz isso? Qual é o começo da linha? Depende do que ele quiser encontrar e do calendário que utilizar. Se a linha é construída tomando como referência a era cristã, o ponto de partida será o nascimento de Cristo. À direita do ano 1, nascimento de Cristo, os anos serão contados com números positivos, e à esquerda com números negativos. E para escrever alguma data anterior ao nascimento de Cristo, se usa a abreviatura AC. Se aconteceu depois do nascimento de Cristo, se utiliza DC. Os historiadores também concordaram em dividir o passado em idades históricas, para ordená-lo e estudá-lo com maior facilidade. Eu ouvi falar da pré-história. Também conta? Sim, Nath, mas essa forma de se referir ao período já quase não é utilizada pelos historiadores. Antes se dizia que a história começava com a invenção da escrita. Então, as sociedades que não conheciam a escrita não eram consideradas parte da história. Hoje também damos valor às sociedades ágrafas, isto é, as que não tinham escrita, já que produziram outras formas de comunicação. Os historiadores se juntaram durante o século XIX e decidiram dividir o passado em idades, escolhendo como único critério de divisão os acontecimentos europeus. Assim, o passado ficou fragmentado em diferentes idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi feita para poder analisar ordenadamente os fatos do passado. Professor, os historiadores trabalham com os antropólogos, não é? É isso mesmo, Nádia. Para analisar a história antiga, por exemplo, a vida dos primeiros seres humanos, geralmente se formam equipes de trabalho e os historiadores trabalham com arqueólogos e antropólogos. Os antropólogos trabalham em diferentes lugares arqueológicos, escavando para desenterrar restos e tragam dados para a reconstrução do passado. Os objetos encontrados são registrados e analisados com o método do carbono 14, que permite saber a data dos restos materiais. Medem-se as partes de radioatividade que a matéria encontrada contém e que foi diminuindo lentamente desde a morte do ser vivo. Assim é reconstruída a história de muitas sociedades, mesmo que não tenham deixado nada escrito. Perceberam qual a importância de se estudar a história? Estudar a história não é só você analisar os fatos que aconteceram no passado, não. É você aprender a registrar no presente para que mais tarde se transforme na sua história, na história da sua cidade, na história do seu país, na história do seu planeta. Então, quando você fez a sua linha do tempo, quando você registrou com fotos as suas festas de aniversário, os seus passeios, quando você guarda uma tarefa sua, um caderno seu, uma roupa de batizado, você está guardando a sua história. Mais tarde, quando você estiver grande, você tiver seus filhos, você vai mostrar para eles como era a sua infância, como foi a sua vida. Então, agora, eu quero que vocês abram um livro de história na página 80 e 81,
Leiam sobre os documentos antigos e respondam as questõezinhas que tem. Página 80 e 81. E quero lançar uma proposta a vocês. Quero que, a partir de hoje, até o dia 25 de junho, vocês registrem na agenda de vocês, aquela agenda que vocês colocavam páginas, diariamente, um fato que você viveu naquele dia, certo? Quando for na última semana de junho, a tia vai recolher todo o material que está pedindo para vocês agora, toda a agendinha de vocês. Vai ser o diário da vida de vocês, tá bom? Posso contar com vocês?